Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar com a doutora Damiane Bertoncello. Aliás, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite, Damiane. E vamos falar sobre a saúde óssea, principalmente da mulher, né, Damiane? Tudo bem, Damiane? Tudo bem, doutor Rogério. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Tirar um pouquinho do teu tempo, que é mais que precioso, né? Para falar um pouquinho com a gente aqui. É um assunto importante e acho que vale a pena a gente Sim, abordar já falamos esse um pouquinho do assunto. Dr. Dalmina, a gente falou muito da pós-menopausa, hoje vamos falar da vida toda, né? Exato. Então, Damiane, assim, para a gente falar de novo, né? Repetir um pouquinho que nunca é demais. O que é osteoporose? Bom, a osteoporose é a baixa densidade mineral óssea, né? Vamos dizer mais simples assim, é um osso mais fraco. Devia ter trazido meu ossinho para mostrar, tem lá um irmão de osteoporose. Ele vai ficando menos denso dentro dele Isso, mesmo, perde a densidade dele, vai ficando as trabéculas dele, o formato dele, a estrutura dele vai se modificando. Aquele osso mais cheio fica um osso mais vazio, tipo Isso. aquelas buchas vegetais compradas, plantadas, assim, fica aquele tipinho ali, né? A gente brinca um osso tipo soufflé, um chocolate. Um soufflé, né? Não é tão denso, né? Exato. Você fez uma comparação boa, chocolate normal e o soufflé. Que é mais rígido e o soufflé que tem os buraquinhos ali. É mais ou menos isso aí mesmo, né? Principal consequência? Fraturas, né? Que seria o final da linha ali, a consequência talvez mais grave, né? E temida de uma osteoporose é a fratura, né? Com consequências muito graves, né? Com Inclusive, certeza. quando a gente viu com a Dalmina, só 33% volta à vida normal. Uma boa parte das senhoras que têm fratura, muitas vão morrer depois disso, né? Na verdade, cama, a mortalidade de vamos falar de fratura de fêmur proximal, né? Num idoso, a mortalidade é de 30% no primeiro ano. Não pela fratura, mas por deixar de fazer as coisas da vida ali, né? Por comorbidades que vêm, talvez interna por uma fratura, faz uma cirurgia, adquire uma pneumonia, uma infecção urinária, às vezes esse paciente fica mais restrito ao leito, de 50% a 80% desses pacientes, os que sobrevivem, não voltam à sua vida diária normal, ficam mais dependentes ou mais fragilizados, né? Então o desfecho é muito ruim da osteoporose não tratada, né? Então é algo que a gente pode tratar, muito fácil até de tratar. Sim. E que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Descobre só lá na frente. Só lá na frente, né? Então vamos falar assim do começo, né? Uma menina na vida reprodutiva, aos 25, 30 anos. Ela já pode ter algum cuidado para prevenir uma osteoporose, por exemplo? Com certeza. Alimentação saudável, isso vai prevenir para tudo. Fazer atividades físicas, né? Ter atividade física regular. Não só atividade física, te cortando um pouquinho, desculpa. O impacto, atividade de impacto, como até a própria caminhada, que está um impacto leve, a corrida. O impacto e a musculação, tem diferença para a osteoporose? Tem diferença, que é importante atividades de impacto para a densidade óssea. Então a gente até orienta, lógico, cada caso, se tem uma outra patologia associada, enfim, tem que limitar, vai fazer corrida, vai fazer uma bicicleta, vai fazer a própria caminhada já tem um impacto. Já tem um impacto e já ajuda que causa uma lesão a manter... e uma recuperação óssea que vai melhorando isso a manter essa densidade óssea. Uma atividade física é bem importante. Questão hormonal entra na tua área, é bem importante, né? Pacientes jovens podem ter alterações hormonais e isso tem que ser tratado, tem que ser acompanhado. A questão de cálcio, ingesta de cálcio, de vitamina D. Quem tem que tomar cálcio? Todo mundo tem que ter ingesta de cálcio, né? E esse cálcio? Se tiver uma alimentação regular, saudável, com leite, proteínas. Hoje a gente até brinca que o leite é vilão hoje, né? Já não é mais, né? Já não é tão vilão, né? E não é vilão, né? Você a gente precisa... Uma maneira que a gente vê de algumas pessoas aumentarem a ingesta de cálcio, colocar, por exemplo, uma colher de molículo ou duas no leite que vai tomar. Exato. Ela dobra a quantidade de cálcio daquele leite. Sim. Né? Mas também, quanto de ingestão de leite diário, por exemplo, para uma reposição boa de cálcio?
Depende muito, né, do tipo de leite, depende muito da faixa etária do paciente também. Mas, em média, aí, é que tem umas 3 porções no dia, 200 ml de 200 leite. ml, Daí entra queijo também, não sei. 200 ml, mais ou menos, o leite desnatado tem um pouquinho mais de cálcio, 300 miligramas, e o leite integral, acho que 270. Né? Mais ou menos isso aí, por um copo de leite. Se você colocar dobrar, por exemplo, com um leitinho, alguma coisa, você dobra a injeção de cálcio ali, né? Exato. E queijo e outras coisas aí. O que mais além do leite? Leite, queijo? Que mais vai ter alguns cálcio? Peixes, alguma coisa peixes, assim. Alguns vegetais também tem mais cálcio. Né? Sol, né? O sol é importante. O sol é importante. Todo mundo fala muito do filtro solar, mas filtro solar... Né? É importante o filtro solar, lógico, mas para a absorção da vitamina D é importante a radiação solar, né? Então, 10 minutinhos por dia, pode ser ali 9 horas da manhã, 10 da manhã, 10 minutinhos, é importante. Hoje a gente, todo mundo foge do sol, nós mesmos trabalhamos, a gente nem vê a luz do... Grande parte da população tem deficiência de vitamina D, acaba não tendo sintomas ao longo da vida. A gente não nasceu para ficar preso em 4 paredes, né? Exato. Para pegar sol mesmo, né? E pior que assim, o sol da vitamina D piora do meio-dia a 1 hora, né? Sim. É o que mais fornece vitamina D, é o que mais sintetiza a vitamina D, né? Exato. E muita gente fala que assim, 15 minutos nesse sol, de braços e pernas expostos para um short, uma camiseta, uma saia, uma camiseta, já ajuda bastante também, né? Já é suficiente. Em 10, 15 minutos por dia do sol, e realmente é nesse horário que todo mundo fala para fugir do sol, mas 10 minutinhos não vai ser bom para a sintetização, né, da vitamina D. Então vamos lá. Alimentação, atividade física, sol. O que mais? Que é o mais importante, né? Isso. Da atividade física, ela pode ser prejudicial? Pode. Em que situação, Daniela? Quando nos extremos, né? Os extremos são sempre perigosos em todos os sentidos. Existe a síndrome a tríade da mulher atleta. O que é isso? São mulheres jovens, ativas, mulheres magras, que às vezes têm até algum distúrbio alimentar, uma anorexia, ou que tem uma ingesta energética muito menor do que gasta. Adianta ter muito músculo? Também é ruim. Muito músculo e pouca gordura. Para a questão óssea, é ruim. Então, é uma paciente que tem baixa ingesta energética, tem baixo estrogênio, então pode ter amenorreia também, não menstruar, e tem osteopenia ou osteoporose associada. Um pouquinho de gordura tem importância, né? Tem muita gente falando hoje que a gordura tem mais células tronco do que o cordão umbilical. E até pensando assim, para sintetizar nossos hormônios. Sintetizar de hormônios. Hormônios que a gente precisa, que o nosso corpo precisa de gordura. Reserva de estradiol. Exato. Né? Então, assim, quando que a mulher entra em amenorreia? O que é amenorreia? Fica 3 meses sem menstruar. Quando ela perde 30% do peso, né, uma mulher de 65 que veio para 50 quilos, a chance dela parar de menstruar é muito grande. Sim. Né? Ou quando ela tem menos de 7% de gordura no corpo. Que é o que um monte de gente quer nas academias em muitos lugares, aí ter 10, 8, 7% de gordura. Por isso, aí você corporal. Olha a mulher ali, atleta, que é esse perfil jovem, magra, baixo percentual de gordura, você vai falar, eu quero isso. Que é isso aí. E às vezes essa paciente vai ter uma fratura por estresse. Que ela já pode ter um risco aumentado de osteoporose, de osteopenia. Por estresse, ela não é assim. Isso que eu ia te falar, que eu ia te perguntar. Essa fratura por estresse não é pelo excesso de exercício, é pela fragilidade óssea. É pelos dois. As duas coisas. As duas coisas. Tanto a fragilidade óssea, a osteopenia, e por um estresse, como o nome mesmo diz, fratura por estresse. Tem atividade repetitiva ou de alta intensidade, que já num osso mais frágil, aí pode levar a fratura de estresse. É um estresse repetitivo. É muito comum em corredoras. Hoje em dia está na moda perde a muita corrida. Gordura, né? Perde gordura, perde massa magra, perde Exato. O biotipo do corredor, né, é mais magro. Então, a paciente faz corrida, gosta de corrida, percentual de gordura baixo, às vezes estrogênio baixo, uma osteopenia que nunca foi identificada, nunca foi diagnosticada, faz uma fratura por estresse. Pode fazer fratura por estresse, vamos dizer, um exemplo da corredora, na tíbia, na perna mesmo pode ter fratura. Fratura do colo do fêmur também é bem comum e tem aumentado bastante. Eu tenho paciente de 20, 22 anos com fratura por estresse do colo do fêmur. Do colo do fêmur. Porque a tibialgia, a fratura da tíbia, por exemplo, que muita gente chama de tibialgia por fraturas, ele aí sim, eu acho que é pelo excesso de exercício, tudo também, né? Mas também a fragilidade óssea pode dar a fratura por estresse, sim. Inclusive, mas essa dor na tíbia que acontece em corredor, por exemplo, pode ser por fragilidade óssea? Pode ser.
Pode ser. Tem que diferenciar se é uma fratura por estresse ou se às vezes é uma tendinite, uma canelite, algo assim, né? A canelite às vezes leva a fratura, né? Pode. A canelite pode doer sem ter fratura, por exemplo. Pode sim. São patologias diferentes. São patologias diferentes. O diagnóstico da fratura por estresse é por ressonância magnética. Você faz um raio-x, mesmo da tíbia. Né? Isso, é microfratura que num raio-x comum às vezes não identifica, mas o paciente persiste com dor, daí tem já um histórico, você dá o clique que pode ser, faz uma ressonância e na ressonância magnética aparece a fratura. E o que é a tal da canelite? Canelite é uma inflamação, é uma tendinite. Também por esforço, né? Ali, geralmente, corredor corre bastante, não faz períodos de descanso. Geralmente, quem corre não faz fortalecimento muscular, né? Correr é bom? É um exercício que é bom, é um exercício cardiovascular bom? Mas para a parte osteomuscular, não tanto. Precisa de um fortalecimento muscular, nosso corpo precisa fortalecer. Então, a musculação, o pilates, atividades de esforço, né? De fortalecimento é muito bom. Para o osso também. Mas você sabe que você me acendeu uma luz aqui. De repente a mulher que está nessa menorreia da atleta, nessa situação toda, a reposição estrogênica para essa mulher de um hormônio natural em uma dose baixa pode ser bastante importante para ela. Sim, com certeza. Pode ser uma coisa bem... Porque a gente tende a olhar essa paciente como o ideal. Eu quero baixo percentual de gordura, faz atividade física regular, é magra, é forte... Mas e a parte hormonal? E a parte óssea? Que muitas vezes, até uma questão assim, o câncer de colo de útero, o câncer de mama, se fala muito sobre prevenção e acomete menos do que a osteoporose na mulher. Morre-se menos disso que a osteoporose, por exemplo. E a gente não fala da osteoporose. Ou quando fala, na mulher pós-menopausa, pós 50 anos... Mas isso começou às vezes nos 20, 30 anos na mulher. Por isso que nós estamos aqui falando um pouquinho disso também. Temos que falar cada vez mais como nós já conversamos sobre isso. Exato, né? Porque é importante e fica silencioso isso. É uma doença muito comum, muito prevalente e que a gente não trata, pega, por não exemplo, investiga. Uma mulher dessa daí que se cuidou, tá com a parte muscular legal, tá com um corpo bom, tem uma saúde boa, tal, ela pode viver 100 anos, por exemplo. Exato. E esse osso vai acompanhá-la por esse tempo. Exato. E às vezes é frustrante, às vezes para a paciente, ela fala, mas eu me cuido, eu sou magra, eu faço atividade física, eu corro e eu tive uma fratura. Sim. Você contou um caso agora mesmo de uma paciente bem menos de 40 anos, né? Sim, eu tenho uma paciente recente, ela 30 e poucos anos, caiu, uma queda de baixa energia e fez uma fratura de colo do fêmur. Atleta também. Atleta também. Aparentemente jovem, atleta... Prótese? Não precisou fazer prótese, né? Jovem, a gente sempre tenta salvar a cabeça do fêmur, então fiz uma osteossíntese, uma fixação. Mas é uma paciente com até então ela achava... jovem com uma fratura grave. Exato. Fazia crossfit, outra atividade também ela fazia, escorregou e caiu. Uma fratura que é comum numa idosa, num paciente idoso, aconteceu numa jovem. E foi o diagnóstico dela de osteopenia, osteoporose, foi com a fratura. Então, agora você vê, eu gostaria muito de ter prazer em atividade física. Né? Seria uma coisa muito importante na minha vida. E é bom, a gente acostuma e vai ficando bom. Mas muita gente tem muito prazer em fazer atividade física. E às vezes, se não cuidar e se negligenciar isso daí, por exemplo, essa paciente tua, por exemplo, que deve adorar atividade física, quanto tempo vai ter que ficar parada? Quando ela voltar, ela vai poder fazer tudo que ela fazia antes? Exato, tempo de consolidação de uma fratura é em média 90 dias, né? Então, 90 dias ali, não que vai ficar acamado, limitado, mas não. Assim, vai voltando aos poucos, gradual uma atividade. Mas ela vai poder fazer crossfit com 90 dias? Com uma fratura com 90 dias, não. Talvez uns 6 meses, aí uma atividade de maior impacto. Então fratura por estresse de colo, que às vezes a gente não opera. Mas tem que acompanhar, às vezes sem impacto, sem atividade de esforço por 6 meses, até mais, né? Tem que ir acompanhando cada caso a caso. Então a pessoa gosta muito de uma coisa, dá muito prazer para ela, é uma fonte de liberação do estresse dela. Sim. E ela acaba justamente perdendo isso na busca de achando que está fazendo tudo certo. Exato, né? Por um excesso, né? Por um excesso, achando que está fazendo certo, está cometendo um pecado sem perceber. Sim. Né? Então, eu não vou fazer atividade física que eu posso isso. Não, é o equilíbrio. Justamente. Né? É importante a atividade física, mas assim, vários tipos de atividade física. Eu gosto de correr, gosto e tudo, mas faz um fortalecimento muscular, cuida da alimentação,
cuida da dieta rica em cálcio. dos Você não come hormônios, tanto cálcio, né? tomar... Se a paciente, por exemplo, ela toma lá uns 3 copos de leite por dia, come queijo e tal, ela precisa tomar cálcio também? Não precisa repor. Não precisa Se repor. tem uma dieta balanceada, não precisa. Que seria umas 4 porções de leite ou derivados ao dia, por exemplo. E essa história que leite é bom para bezerro não existe. Não, leite é bom para todo é mundo. É bom para todo mundo. Né? Ah, tem gordura? Tem, mas a gente precisa de gordura também, uma gordura né? saudável, né? A gordura, é igual a gordura o ovo, vegetal. era um vilão, né? Hoje em dia não, tem que comer ovo é bom, né? É, o melhor alimento do mundo ovo hoje. Aumentava o colesterol. A melhor gordura do mundo, né? A melhor alimento do mundo hoje, o ovo. Exato. Então, é muito modismo também, né? Então, acho que o principal não precisa, nada mirabolante, né? Fazer o básico, uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada, fazer uma atividade regular, fazer o que gosta de fazer, e às vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito também, né? Musculação. Eu indico muito musculação para os meus pacientes. E eu tenho pacientes de 15 a 107 anos. Acho que a paciente mais idosa é 107 anos, que foi uma fratura de fêmur proximal. Caminha e tudo. Então, assim, a senhorinha de 107 anos pode fazer atividade, musculação? Pode fazer. Lógico, que deve fazer, né? Deve fazer. Depois dos 35, a atividade ideal é a musculação. Ninguém está falando mal da atividade física, pelo contrário. Tem que fazer, porque a gente vai perdendo massa muscular, é muito fácil perder massa muscular, né? O que protege nossos ossos? É o músculo também. Então, eu preciso fortalecer músculo. O músculo protege a articulação, protege o osso. Então, o que vai evitar de uma pessoa cair e quebrar? É ter um músculo forte. O medicamento que a gente toma, a maioria dele, muito dele é metabolizado no músculo. Exato. Né? Então, a pessoa que tem lá 100 quilos, por exemplo, mas tem uma massa muscular pequena, o medicamento para ele faz muito mais efeito, às vezes, do que uma de 30, que tem bastante músculo. Né? Então, Não, o músculo, a massa muscular tem... Então, tem alguns estudos até que diminui o risco de Alzheimer, de demências, né? Tem uma massa muscular mais elevada, então ajuda em tudo. Né? Alguma parte do corpo tem que ser mais cuidada na atividade física, na musculação, por exemplo? O corpo inteiro. O corpo todo. O corpo tem que todo. fortalecer tudo. Precisa fortalecer. Até a parte, vamos dizer, a coluna. Que pode ter fratura de coluna também por fragilidade, né? Por osteoporose. No dia a dia a gente caminha, a gente usa muito perna, braço ali, mas a coluna sustenta o corpo também. A gente precisa fortalecer a coluna, fortalecer o core, que é abdômen, tudo. Então, tudo é importante, né? Parte posterior, nádega. O homem só quer fazer musculação para braço, né? Tem que fortalecer. As mulheres vão viver muito mais que a gente, porque o glúteo posterior da perna é o que vai fazer a pessoa andar por muito tempo, né? E é o que vai prevenir queda. É o que vai prevenir queda e que vai, muitas vezes, acho que as mulheres vão dar outro tombo na gente no tipo de musculação que ela faz, né? A mulher se preocupa um pouco mais, né? Com a saúde, com o corpo como um todo. Eu te falei, eu não sou tão fã de musculação, mas assim, ó, o que eu menos gosto de fazer é o tal do agachamento, que talvez seja um dos mais importantes e com cuidado também. Treino, né? de glúteo não é fácil, não. Eu adoro musculação, eu indico pra todo mundo. E eu falo, eu acordo 5 da manhã pra ir pra academia. Falo que eu sou maluca. Eu gosto de dia 5 da manhã, não, mas é o horário que eu tenho. É a hora que dá. E eu coloquei como obrigação, como prioridade. Tem dias que não dá vontade, tem dias que não dá. Mas eu sei o quanto isso é importante hoje e no futuro. Hoje eu atendi uma paciente gestante de 27 semanas, que acorda às 4h30, porque ela gosta de um bom café da manhã, toma o café da manhã e ele vai para academia às 5 da manhã também. Eu, às vezes, saio 9, 10 da noite no hospital. Essa hora eu não vou para academia. Então, prioridade, coloquei como prioridade. Eu não tomo nenhum remédio. E eu não quero tomar. Então, vamos para academia. Vamos. Isso é uma coisa assim, que a gente falou muito do jovem que está atrás disso aí. Vai chegando na fase perimenopausa, na transição de menopausa, que os exames nunca são positivos para a menopausa, a mulher às vezes não percebe, né? Começa a esquecer das coisas, a não dormir muito bem, desperta para acordar para fazer xixi, pele seca, boca seca, olho seco, que já são sintomas de transição que os hormônios estão baixando, apesar dos exames estarem normais. Estarem normais, com certeza. E muita gente diz que nessa fase ela tem uma perda de 70% do que ela perderia daí para frente, 70% acontece nessa fase de transição ou nos primeiros anos de menopausa. Né? E muitas têm medo de tomar hormônio. Sim. Vê como uma coisa ruim, né? Mas não entende que talvez seja necessário. É o que a gente fala. Tem medo de tomar hormônio, mas come uma salsicha, né? Come presunto. Não faz atividade física. Não faz atividade física, né? Toma, às vezes, o remédio errado da pressão, da diabetes. Mas assim, eu acho que 2 anos de hormônio é muito melhor do que um cachorro quente, por exemplo.
Com certeza. Às vezes Faz o cachorro menos faz mal, mais, né? mais mal do que 2 anos depois. Não que eu não coma, que eu não faça Com isso, certeza. mas a Não, reposição tudo hormonal muito faz muito mais bem bem. indicado, né? É. Os benefícios são bons. Quem faz reposição hormonal tem que tratar a osteoporose? Tem que tratar. Tem que tratar, Se mas tem assim, o diagnóstico, se tem... mas muitas vezes a reposição não serve já como tratamento? Com certeza, né? Não vai, às vezes, deixar chegar numa osteoporose. Se o paciente tem uma osteopenia, faz reposição hormonal. Talvez não vai evoluir para uma osteoporose, talvez vai evitar uma fratura, vai evitar um desfecho ruim, né? Atendi uma paciente de 72 anos, que eu trato a menopausa dela há mais de 25 anos, e ela tem uma densitometria tudo acima de 1,5, 2 no positivo. Sim. Né? Então tem os ossos muito fortes. Então, assim, a reposição hormonal previne muito. Mas Sim. até para quem já tem osteoporose, a reposição está tratando e precisa de um tratamento muito mais brando, né? Com certeza. É mais fácil tratar, né? O objetivo talvez tem uma osteopenia, mas para chegar a um nível melhor é mais fácil. Mas, na osteoporose, por exemplo, a paciente que já tem esse diagnóstico determinado, ela vai precisar usar as medicações para tratamento de osteoporose. Isso. Quais são essas medicações? Bom, a gente tem várias medicações, depende muito do tipo da paciente, o risco, né, da doença dela ali, da osteoporose. A gente tem os bifosfonados, alendronato e tudo. Tem os imunobiológicos também, rosumozumab, tem o denosumab, tem uma gama assim de medicações. Tem via oral, tem injetáveis também. Muita gente já querendo ir direto para o injetável, mas não tem uma sequência? Iniciar primeiro com os orais, tomar por 7, 10 anos. Porque essa pessoa vai ter que tratar por 20, 30 anos, mais às vezes, né? Depende muito então do perfil. Eu vou tomar um injetável porque é de 6 em 6 meses. Ela não está pulando uma fase? Depende já do risco da paciente. Os injetáveis são indicados, dá para começar um tratamento com os injetáveis. Nós, ortopedistas, às vezes o diagnóstico é depois da fratura. Depois da fratura, esse Aí é o um problema. paciente que já tem uma fratura, já tem 1, 2 fraturas, começar com injetável, talvez já é a melhor linha, mas ele já tem a fratura, né? Não um diagnóstico de densitometria. A gente estava até conversando antes, um outro dia também, que assim, é uma patologia bastante esquecida. Sim. E acaba sendo uma patologia bastante deixando pro outro, né? Sim. O ginecologista pro ortopedista, o ortopedista pro ginecologista, pro reumatologista, pro endócrino. Fica num limbo, né? Ali. Tem que ter uma junção e a gente começar a tratar isso melhor. Com mesmo, certeza, né? Talvez, muitos pacientes vão chegar primeiro para mim, a gente vai fazer o diagnóstico quando tem a fratura, que não é o ideal, a gente tem que evitar isso. Então, não existe rastreio, né, de osteoporose, de osteopenia, assim, faz na mulher pós-menopausa e tal, mas como a gente comentou, talvez na fase de transição, nos anos antes, ela já tem ali uma osteopenia, já tem uma alteração que se começar a tratar antes, não vai chegar na fratura ou numa osteoporose num nível, né, pior. Então, a gente tem que trabalhar junto. Eu falo, o ginecologista é o médico da mulher, né? Uma mulher saudável, ela vai em médico, ela vai no ginecologista, né? Vai ali todo ano, a cada 2 anos, então talvez a porta de entrada, talvez uma paciente que tem uma patologia ortopédica, seja a paciente ou o paciente, o homem também, para a gente abordar, investigar, acender alerta ali, fatores de riscos, né, para osteoporose, para osteopenia. Tomador crônico de corticoides, essa tabagista, coisa toda. etilista, ou que tem algumas doenças metabólicas também, né, hipotireoidismo, hipogonadismo, né, que são fatores de risco para uma osteoporose secundária também. Então, a gente precisa, acho que, falar mais disso para absorver mais esses pacientes, né? Eles estão aí para evitar o diminuir desfecho um pouquinho o teu ruim. trabalho no futuro. Você pensou nisso, né? Você vai fazer menos cirurgia de fratura de colo de ferro. Mas talvez menos por fratura e mais por artrose, né? A gente brinca artrose, porque os pacientes vão viver mais. Vão viver mais, é verdade. Uma coisa assim, essa fratura da mulher, atrizes da mulher atleta, por exemplo. Essas mulheres fazem muito aquela densitometria corporal. Me fugiu o nome do exame até. Ela não faz diagnóstico de osteoporose. A densitometria mineral óssea? A densitometria corporal, me fugiu o nome desse exame. Ela vai lá, entra num aparelhinho que vê toda a quantidade de massa magra, quantidade... a bioimpedância? Bioimpedância, me fugiu não vê a bioimpedância não vê a osteoporose. Então, não vê. Às vezes ela fica muito, muito tranquila por ter feito uma bioimpedância e a bioimpedância ter dado normal. Sim, a bioimpedância vai ver basicamente o percentual de gordura, percentual de massa muscular, mas não vê a parte óssea. Não vê a parte óssea.
Não né? vem. Então Porque é às mais vezes uma avaliação na academia, por exemplo, de massa corporal já ajuda muito. Já uma bioimpedância é feita de uma outra maneira. Mas Isso. ela tranquiliza, às vezes, uma paciente que não é para ficar tranquilo com aquele exame, com a Eu tenho uma bioimpedância. paciente, 37 anos, biotipo magra, sempre foi magra, tá com osteopenia. Sem comorbidades, a princípio. Mas, assim, uma falsa magra, depois a gente foi ver o percentual de gordura um pouquinho mais elevado, sedentária. Né? Aí tá Você vê. investigando as outras, né? Se tem deficiência de vitamina D ou o quê. E é uma paciente que a gente olharia, não tem problema nenhum. Mas tem uma osteopenia com 37 anos. Aí muita gente pode perguntar, mas como que se ela é uma falsa magra e tem gordura? Não é só gordura. Exato, Né? É um conjunto de fatores. Muita ou pouca gordura, atua da mesma maneira, né? Atividade física, alimentação, pouca gordura sol. é bom também, não? Não, nenhum dos dois é bom, né? É o equilíbrio. E o falso né? magro também é um problema. Às vezes a pessoa é muito magrinha, mas ela tem um percentual de gordura muito pequeno também. E talvez Já nunca gordura. fez atividade física, Talvez daí nunca já fez, não é. tem o estímulo ali para ósseo, né? De ter uma atividade de impacto, de ter o músculo é fraco, o tendão é fraco, né? Porque nunca estimulou. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. E as cirurgias, por exemplo. Uhum. Essa paciente que você falou que é jovem fez uma fixação só e ela vai ter uma vida normal. Isso. As cirurgias. Quais são as cirurgias para tratar a osteoporose no colo do fêmur, por exemplo? A gente trata as fraturas, né? Fratura por Pra tratar, estresse. desculpa, fratura do as colo do fêmur. fraturas. A gente tem osteossíntese, né? Pode ser com placa, parafuso ou parafuso canulado. E deixar o ossinho lá, preservar. Isso. Às vezes pode evoluir com osteonecrose da cabeça femoral. Toda fratura de colo do fêmur pode evoluir com osteonecrose. Então, esse osso pode morrer e depois ter que precisar fazer de uma cirurgia. prótese. Então, é basicamente osteossíntese ou prótese artroplastia total do quadril. Geralmente, em idoso, a gente acaba fazendo a prótese. E essa historinha de prótese vai ficar como um homem biônico, que essa prótese vai ficar melhor do que o natural, né? Tá muito longe disso, né? Eu falo, o natural, o que Deus fez é melhor. o perfeito, né? É. A gente tenta chegar o mais próximo disso. O resultado de uma artroplastia de quadril é excelente. É. Foi até eleita a cirurgia do século. Mas Então- assim, é excelente porque fica melhor do que aquele osso que estava estragado. Com certeza, com certeza. Vai melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Mas nunca vai ficar melhor do que se ele tivesse Não, bem se ele ali. estivesse saudável. Até porque não é só o osso. A gente vai tirar ali o osso, a cabeça do fêmur, tudo. Tem a parte muscular, tem a parte Parte dos tendões. neurológica, tem- Aí um paciente que nunca fez atividade física na vida. Esse músculo, esse tendão é ruim também. Como é que segura essa situação aí, né? Exato. Então, a cirurgia resolve bem. Lógico, eu faço uma prótese hoje de manhã, de tarde o paciente está caminhando. É um resultado muito bom, né? Mas, lógico, é uma cirurgia, tem suas complicações também, apesar Melhor de não mínimas, fazer. tem melhor Apesar não de ser fazer. cirurgia do século, é melhor não passar por ela. É melhor evitar. Né? Tem Esse- causas evitáveis, né? O que a gente pode evitar, vamos evitar. É melhor evitar, né? O que você falou, dá para fazer atividade física com 107 anos. Com certeza. Mas quando começar? Sei, desde criança. Tem alguma contraindicação em musculação para criança? Ou a partir de que idade uma criança ou um adolescente pode fazer musculação? Não que tenha uma contraindicação, assim. A criança tem que ter o desenvolvimento normal dela também. Não dá pra gente colocar muita coisa. Ter exercício de sobrecarga numa criança. É um esqueleto imaturo ainda, que não foi feito pra ter uma sobrecarga. Então, esportes é muito bom, né? Mas agora, vai carregar muito peso, fazer muita força, não é indicado. Então, depende muito do estágio de crescimento ósseo, São do diferentes, né? biotipo dessa criança, para você não causar uma lesão, porque Mas é um uma osso que menina, ainda por está em exemplo, crescimento. que já menstruou há 2 anos, Ah, tem 12 anos de idade, menstruou aos 10 anos de idade. Ela já é pode uma começar a adulta, musculação? Já pode começar. Já é adulta, já tem ali praticamente a fise de crescimento, a parte do osso que cresce na menina que já menstruou 2 anos ali, já praticamente está fechada essa fise de crescimento. Então, já é considerado um osso adulto. Então, pode começar. Tudo regular, gradativo também, né? Não, então é bom fazer musculação, vou chegar lá e levantar 200 quilos no mais uma supino. manutenção Não, do que- né? Então, tem que ser aos pouquinhos, tem que ser muito bem executados os exercícios, né? Então, eu falo, hoje tá muito na moda correr, que daí todo mundo coloca um tênis, sai na rua e corre. Não, tem que ter um preparo também, né? Então, atividade física tem que ser bem orientada, bem feita para ser segura. Às vezes correm com fone de ouvido, com celular, com isso, com aquilo. Na Em vez de rua, ter que é no carro, toda não tem nada, a torta, rua e toda vai. torta. Aí um paciente que nunca fez um fortalecimento muscular,
aí levanta e sai correndo, vai ter. Tem diferença de correr, por exemplo, numa pista de terra, num asfalto ou num cimento, por exemplo? Tem sim. Pela irregularidade do asfalto ali, da pista, pode fazer entorse, o impacto também, pode torcer tornozelo, joelho, pode ter uma queda. Por incrível que pareça, eu tive uma época que eu corria. Né? E eu gostava de estudar sobre isso aí. Eles falam que o asfalto é 7 vezes mais... não, é 3 vezes mais duro do que uma pista de terra. Sim. E o cimento é 7 vezes mais duro que o asfalto. Olha. Então, o dia que você estiver andando, atravessando uma rua, por exemplo, você está numa calçada de cimento, você pisa no asfalto e vê a diferença que tem de absorção do asfalto para o cimento. Não, hoje em dia tem até a questão, eu não entendo muito bem de tênis de corrida, assim, tem tênis mas o tipo, né, do tênis para corredores de longa distância, de maratonas, alguns estão até causando mais fraturas do que outros por conta ali da absorção de impacto, enfim. Então vai... A gente não polemizando nem indo pro lado da política da coisa, mas, por exemplo, Cascavel tem uma pista de caminhada de paver, de cimento, que não absorve nada do impacto. E tem uma ciclovia de asfalto, mas pintaram o asfalto e não tem freio que segure aquela bicicleta na chuva. Então eu já tive paciente que se capotou e fez fratura das 2 clavículas na ciclovia. Sim. Então tem que cuidar onde está também, né? Não, pista reta, sem estar torta, além de tudo isso daí. Né? Lógico, esportes, né? A bicicleta tem maior risco de queda? Tem. Né? Então, tudo tem risco, né? Mas não dá também para usar isso como desculpa, mas tem que fazer uma atividade física com segurança, com que gosta também, que tenha prazer, isso é importante. A gente fala em casa, evitar, para quem já tem, né? Evitar os tapetes, evitar essas coisas todas em casa também. Né? Sim, no idoso a gente recomenda, assim, evitar quedas no idoso, né? Diz que 30% das mulheres adultas vão ter uma fratura por fragilidade, né? E como que é? É em casa. Eu quebrei meu braço em casa, 6 meses escorregou e quebrou, né? E em casa, evitar tapete, piso escorregadio, às vezes até as pantufinhas que a vozinha gosta de usar em casa, às vezes é lisa, escorrega, então tomar esses cuidados. Esses dias um ortopedista falou no vestiário lá que o ortopedista para ir bem numa cidade tem que montar um campo de futebol, uma academia de crossfit e uma fábrica de tapete. E uma loja de motos. Uma revenda de motos. Arrebentou, né? Vai bem o ortopedista na cidade. Exato. Mas você quer dar mais algum recado, falar alguma coisa para alguém aí, deixar alguma orientação? Acho que tentar, população como um todo, a gente falou muito de mulher, mas se estende aos homens também, ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividade física regular, ficar atento ao corpo, aos sinais. É importante ir regularmente ao médico, ver os hormônios, né, os exames no geral. Muito bom, muito obrigado. Então, até uma próxima, então. Obrigada, eu que agradeço o convite.